Bom, boa noite, gente. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu participo de um evento da faculdade e sempre muito bem organizado, sempre um evento de ponta com temas interessantes, não é? E não é diferente agora. Então, parabenizo o senhor Benedito Pimentel, né, por permitir esse evento, patrocinar esse evento, pela professora Milena Tarzia por organizar esse evento, né? Ou seja, uma faculdade do interior desse vulto, com essa dinâmica toda e com esses componentes todos que vão participar nesses 2 dias, é de se tirar o chapéu, não é? Então isso é muito raro, muito difícil e é muito importante, porque eu acho que alunos como vocês, não é, de faculdades hoje das mais diversas de direito, merecem e precisam trocar esse conhecimento, trocar ideias, né, receber convidados de vários lugares que trazem conceitos diferentes, forma de pensar diferentes, que eu acho que, né, ajuda muito na formação do conhecimento de vocês. Faculdade não é só sala de aula, né? Eu acho que esses momentos aqui até são mais importantes, muitas vezes, do que sala de aula. Então, dizendo isso, eu não quero perder muito tempo, porque nós temos mais convidados e o nosso tempo aqui está meio restrito pelo que eu calculei. Eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre a questão, dentro dessa perspectiva de resistência e dentro dessa perspectiva de filosófica, eu vou entrar um pouco na área mais antropológica. Então, minha linha vai ser um pouco mais antropológica para pensar algumas coisas a respeito da violência. Fiz uns slides, porque eu aproveito os slides para passar a vocês também alguns autores. Vão perceber que, depois eu posso deixar esse slide aqui, que eu estou sempre citando alguns autores que estão compondo o slide, para que vocês possam, caso se interessem, adquirir o livro, ler mais sobre o assunto. Vocês vão perceber que está compondo o slide aqui. E a pergunta é assim, não é? O que é violência? Como é que se dá a violência? De onde vem a violência? Por que nós não conseguimos debelar a violência? E por que voltamos, às vezes, às barbáries, não é? Ou seja, antes de começar a pensar um pouquinho no slide, a gente sempre sonhou numa sociedade que fosse mais justa, mais pacífica, uma sociedade que não fosse violenta, viver em paz. Mas parece que quando a gente pensa que está conseguindo isso, há um retrocesso, a violência aumenta. É só pensar o século XX com o nazismo, né, com o fascismo, que matou 60 milhões de pessoas. Quer dizer, por que isso ocorre? O que gera isso? O que faz com que nós não consigamos debelar, resolver a questão da violência? Então, para isso, eu trouxe alguns slides para poder pensar um pouco essa questão, tá? Eu vou tentar marcar meu tempo aqui, para não prorrogar muito e não atrapalhar os demais palestrantes. Então, vamos lá. Então, a ideia é pensar um pouquinho a questão da transgressão e da violência. Primeiro, lembrar o seguinte: nós sempre, e a Bíblia traz essa ideia, sempre sonhamos com um futuro que seja pacífico, tranquilo. Está na Bíblia uma passagem que fala: um dia, os bois pastarão juntamente com os ursos, enquanto os respectivos filhotes ficarão deitados com os outros. Também o leão comerá a erva com os outros, com os bois. Haverá bebês gatinhando sem perigo entre as serpentes venenosas, e por aí vai. Isso é um sonho que é a sociedade que nós acalentamos há muitos anos, há séculos. Será que isso é possível? E se isso não é possível, por que não é possível? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, vejam essas frases e vejam se vocês concordam com elas. Eu acho que se vocês não concordam, pelo menos alguém já ouviu essas frases em algum lugar. A primeira fala assim: a nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade, e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais, são simplesmente maus. Segunda frase: não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã. É uma frase, se vocês não concordam, pelo menos já ouviram uma avó falar, não é? Um tio falar, não é? Porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Terceira frase: o nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os pais, o fim do mundo não pode estar muito longe. Terceira frase: essa juventude está estragada até o fundo do seu coração. Os jovens são maus e preguiçosos. Eles nunca serão como a juventude antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter nossa cultura. Não sei se vocês concordam, mas já ouviram isso, não ouviram? É só pensar um pouquinho. Por exemplo, a primeira frase é de Sócrates, que falou isso há 470 anos antes de Cristo. A segunda frase é de Hesíodo, 720 anos antes de Cristo.
A terceira frase é de um sacerdote do ano 2000 a.C. E a quarta foi descoberta num vaso de argila há 4.000 anos. Então vejam que, na verdade, essa questão dessa transgressão, desse trabalho que o adolescente dá, parece que existe há 4.000 anos, né? E estamos reclamando do mesmo jeito. E por que isso? Porque essa é a condição de vida de nós humanos. O que nos faz pacíficos e o que nos faz violentos? Porque tem regiões e tem locais onde eu tenho um comportamento ou uma violência completamente controlada. Se vocês pegarem, por exemplo, a Europa, e alguns países da Europa, Noruega, Dinamarca, a média de crime nesse país, gente, é muito baixa, né? A Europa, a média de crime é 2 assassinatos, e é assim que a gente mede, né? 2 assassinatos por 100.000 habitantes. A média no Brasil é 40 por 100.000. Não em todos os lugares. Há bairros que é 100 por 100.000. Taxa quase medieval, né? Honduras é 90 por 100.000. Estados Unidos, a ONU considera civilizado, 20 por 100.000. Noruega, meio por 100.000. Como é que é possível, né, conseguir resolver a questão da violência em outros países sim, e outros não? Mas como é que ela está sempre pronta a voltar, aparentemente? Como é que a violência sempre, às vezes, explode sem que nós tenhamos controle? Primeiro, separar uma coisa importante, gente. Agressividade de violência. É bom de pensar nisso. A gente faz direito, vocês fazem direito. Eu não disse meu currículo aqui, mas aproveitando essa brecha agora, não sou da área do direito. A minha formação é História. Meu mestrado e doutorado é em Educação. Então não é direito. Mas no mestrado e doutorado eu trabalhei com adolescente infrator. Eu trabalhei com a questão de como é que se trata, como é que se trabalha com os adolescentes infratores, como é que se aplica essas medidas socioeducativas. Na época fiz até numa ONG, tive uma passagem por uma ONG, pesquisando aqui em Santa Cruz, uma ONG, que não me lembro o nome agora, que aplicava medidas socioeducativas aqui. E como eu escrevi muito sobre a questão do adolescente infrator, acabei indo para a sociologia jurídica. E no mestrado, onde dou aula em Jacarezinho, eu acabei trabalhando e dou aula lá no mestrado e doutorado por conta justamente de trabalhar e de discutir temas que são ligados à questão do adolescente infrator, da justiça e da questão da violência. Mas minha área é História, né? E meu mestrado e doutorado é Ensino, Aprendizagem e Educação. Mas trabalho com essa questão da agressividade por me interessar muito pelo comportamento humano. E eu acho que quem daqui do direito estuda um pouquinho de criminologia sabe que a criminologia é uma área da sociologia, é uma área de ciências sociais, né? A escola mais famosa de criminologia, a Escola de Chicago, é uma escola que nasce dentro da faculdade de sociologia. Então nós, da antropologia, da sociologia, da história, geralmente somos nós que trabalhamos a questão da criminologia. E dentro dela há algumas certezas, né? Uma delas é essa, que a gente vai buscar um pouquinho da psicologia, isso. Que agressividade é uma coisa, violência é outra. Todos nós trazemos dentro de nós a agressividade, que é uma característica humana fundamental para que nós possamos nos desenvolver. O que é agressividade? A agressividade é o desejo que nós temos de querer sempre mais. É o desejo que nós temos de arriscar às vezes. É o desejo que nós temos de nos emancipar. Toda criança, quando começa, tem condições já físicas para isso, já quer andar. Por mais que o pai segure, que o pai proíba, que o pai evite, ela força. Você tira de um lugar, ela vai para o outro. Você evita que ela fique de pé, ou seja, ela resiste, né? Ela transgride o tempo todo tentando fazer coisa. Isso, na verdade, é agressividade. Se nós não fôssemos agressivos, se nós não tivéssemos agressividade nenhuma, não estaríamos aqui na evolução da espécie. Só chegamos onde estamos porque somos agressivos. Olhem bem, há uma diferença entre agressividade é uma coisa, segundo esse psicólogo chamado Anthony Storr, que eu recomendo o texto para vocês, chama agressividade humana, e violência é outra coisa que veremos já. Porque a agressividade pode virar violência. Todos nós temos um monstro dentro da gente, guardado. Às vezes você vê um crime com alguém que você jamais esperava que podia cometer. Quantos crimes nós não vemos por aí, alguém dizendo, nossa, mas não sei como, o rapaz era tão pacífico, a moça é tão pacífica, jamais imaginei que isso pudesse acontecer, porque nós guardamos dentro de nós um monstro, que ele é sufocado, vou explicar já como, mas todos nós temos isso dentro de nós, porque a agressividade é fundamental para a existência humana. Eu só estou aqui agora falando com esse microfone na mão, enfrentando uma plateia, porque eu tenho agressividade, não é? Vocês só estão
fazendo direito, só sai de casa, tem coragem de se expor, tem coragem de sair sozinho, não estão grudados na barra do pai, da mãe, da saia, da mãe, porque vocês têm agressividade. A agressividade é a nossa capacidade de independência. Veja, rapidamente. Então, a agressividade não é necessariamente destrutiva, de forma alguma. Ela surge de uma tendência inata de crescer, dominar a vida que parece ser característica de toda a matéria viva. Todo animal, nós fazemos parte desse grupo, todos nós, portanto, somos agressivos no sentido de dominação, de crescimento, de buscar independência, de querer mais, de buscar nos satisfazer, não é? E é isso, é agressividade. Olha lá, esse mesmo impulso agressivo que nos leva aos conflitos e à violência, também é a base da independência e das conquistas humanas. Sem agressividade não íamos a lugar nenhum. Sem agressividade a humanidade não chegaria no estágio que está, né? Então essa agressividade não é necessariamente algo negativo. Isso temos que pensar. Então todos nós temos essa capacidade agressiva dentro. Lógico, na evolução da espécie temos outras capacidades que são inatas, que foram fundamentais para evoluir. Vocês sabem disso, né? Até a preguiça. Eu sempre digo isso. Há várias, a agressividade é uma, a preguiça é outra. A nossa espécie foi selecionada porque era agressiva. E também porque produzia violência. Porque também matava. Nossa espécie foi a que mais produziu violência em toda a história. Ou seja, em todos os animais que passaram por aqui, a nossa foi a que produziu mais violência. Isso nós temos a capacidade de produzir violência, que é uma capacidade inata. Também, outro exemplo, a preguiça é uma vantagem evolutiva, né? Se você pegar os antropólogos, vão dizer, olha, aqueles animais e aqueles humanos que, na verdade, se alimentavam e ao mesmo tempo não paravam de trabalhar e de tentar produzir, de se agitar e de lutar, morriam, porque não encontravam comida tão rápido. Aqueles que, e nós fazemos parte desse, que deixávamos para amanhã o que podia fazer hoje, fomos selecionados, porque na verdade nós conseguimos manter nossa espécie viva, porque não se acha alimento tão fácil, e nossa espécie não queimava tanta caloria tão fácil. Então até a preguiça foi uma vantagem evolutiva. Estou dando só mais esse exemplo, mas a agressividade é uma delas, né? Prosseguindo, uma das condições básicas, olhem bem, da sobrevivência do homem no mundo natural e hostil, foi exatamente sua capacidade de produzir violência. Ou seja, somos agressivos, queremos mais. Você imagina nessa evolução da espécie, nós tendo coragem para ficar de pé, olhar no alto, arriscar mudar de local para procurar comida, para procurar alimento, para matar o animal. Isso é agressividade. Mas também somos violentos. Nós também chegamos onde estamos porque somos capazes de produzir violência em alta escala. Somos capazes de matar simplesmente por matar, nem por necessidade às vezes. Somos capazes de fazer isso. A nossa espécie é capaz. Veja, uma das condições básicas de sobrevivência, portanto, foi a violência. Então lá atrás, lá no passado, naquele mundo inicial da existência humana, lá nas cavernas, quando a gente brinca, lá a violência foi muito importante. Lá nós fomos selecionados por ser violento. Os não violentos foram eliminados. E os violentos, que somos nós, ficamos. E começamos a viver em sociedade. Então somos agressivos e a violência, na verdade, ela começa e faz parte, porque precisamos dela para sobreviver. Mas como controlar a violência dentro do nosso grupo? Como evitar que nos matemos? Como manter a agressividade, ou seja, manter essa capacidade que nós temos de querer mais, desejar, conquistar, né? Estar sempre insatisfeito, estar sempre buscando mais. Como manter isso sem ser violento? Primeiro, né, é bom pensar que as pessoas sempre agirão agressivamente. A questão é fazer com que essa agressividade permaneça no nível tolerado ou tolerável. Ou seja, a grande dificuldade da espécie humana é fazer com que essa agressividade não vire violência. E que a agressividade fique num nível tolerável. Toda a sociedade tem violência. Toda. Você vai ver em qualquer lugar. Seja Noruega, seja onde for, aparece um maluco aí, ou aparece alguém que pratica uma violência. Não precisa ser física. Pode ser moral, pode ser psicológica, pode ser uma violência simbólica. Não tem sociedade que não tenha violência. Não é? A violência tem vários matizes. Ela não é necessariamente também ruim. Se você pegar no dicionário lá o que é violência, tem uma passagem que fala assim, tem várias questões, né? Destruir o outro, lógico, é negativo. Mas tem uma passagem que fala assim, fazer com que o outro faça o que ele não quer. Então violência também é fazer alguém fazer o que ele não quer.
Mas aí eu digo, como é que você dá aula sem ser violento? Não é? Como é que vocês estão aqui se não tiver chamada? Não sei se passa a lista, não é? Mas como é que você faz alguma coisa sem ganhar ponto? Sem obrigar, não é? Até a violência, portanto, é meio relativo, porque existe uma violência produtiva. Se eu chegar na sala de aula e dizer aos alunos, gente, querem fazer o quê? A resposta é, nada. Vamos embora, não é? Eu tenho que dizer, vamos ficar, vai fazer sim, tira o caderno e vamos estudar. Ou seja, eu estou sendo violento, estou obrigando os alunos a fazer o que eles não querem. Se violência é isso no dicionário, eu estou praticando uma violência. Mas essa é uma violência que nós chamamos na antropologia de violência produtiva. O ensino-aprendizagem é uma relação de violência. Violência produtiva, mas é violência. Portanto, veja como é que essa questão da agressividade, da violência, é muito relativo. Como fazer com que as sociedades mantenham um nível tolerável de violência? Você deve ter estudado um autor chamado Emile Durkheim, não é? Durkheim diz o seguinte, não existe sociedade sem crime, portanto o crime é normal, não é? E se alguma sociedade não tiver crime, ela é doente. Se tiver um nível exagerado de crime, é doente. E se tiver um nível zero de crime, é doente também. Tem que ter crime, segundo Durkheim. Lógico, cuidado, crime não é só matar. Nós somos meio contaminados pelo Datena, não é? A gente fala em crime, já pensa em sequestro, assassinato, né, esquartejamento. A gente pensa isso. Não é? Mas crime não é só isso. Por exemplo, uma mulher iraniana que não usa a burca está praticando o crime. Então você imagina se lá no Irã nenhuma mulher resistir ao uso da burca. Imagine, se todas elas aceitarem passivamente e falarem amém. O que diz Durkheim? Uma sociedade doente. Não é? Os iranianos dizem assim, aqui não tem homossexual. Lógico que tem, mas eles não querem que tenha. E não querem que se manifestem. E não querem que abra a boca. Se todos ficarem em silêncio e aceitar, segundo Durkheim, é uma sociedade doente. Porque é preciso resistir. Então a resistência, a agressividade e a violência vão fazer parte da nossa vida sempre. Sorte de vocês que fazem direito, né? Sempre terão clientes para o resto da vida, porque a vida vai ser sempre conturbada, conflituosa e problemática, não é? Mas não é possível se livrar completamente disso. Então é um sonho que teremos uma sociedade sem violência nenhuma. É um sonho. Por mais que nós consigamos controlar a violência, vão baixando o sarrafo do que é violência também vai baixando. Vai baixando. Vejam, no Brasil a nossa violência é muito alta. Nós temos assim, padrões de violência altíssimos. Não é? Sequestro, esquartejamento, temos de tudo. Sequestro relâmpago. Coisa que alguns países não têm, mas eles têm outras formas de violência. Baixar o sarrafo. Tem outras formas, mas dentro de um patamar aceitável. É isso que temos que pensar. Qual patamar aceitável da violência nós queremos? Já que eliminar a violência é uma quimera, é um sonho, é algo irrealizável. Como fazer isso? Como alguns países fizeram isso? Eu pus aqui um destaque rapidamente, mas violência é a característica do animal humano, né? Faz parte dele, provém do instinto, tendência primitiva. Nós precisamos muito da violência, né, no mundo primitivo, mas sempre voltamos ao mundo primitivo. Olha o nazismo, não é? Mais primitivo que o nazismo, em pleno século XX, impossível. Falaremos já disso, né, daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso aqui. Tá? Agora, o que é agressividade? Né? O que nos motiva? O que nós precisamos para ter uma vida feliz? Estou pensando em felicidade no sentido platônico. Né? Quando Platão fala em eudaimonia, fala em felicidade, não fala em felicidade que nós pensamos hoje. Né? Se a gente pensa em felicidade hoje no mundo hedonista, capitalista, felicidade é assim, é um sentimento, é algo passageiro, é algo exagerado. Felicidade hoje é algo, né, que não é a mesma coisa que Platão pensava. Platão pensava que felicidade é você fazer parte, encontrar o seu lugar na sociedade. Sentir que faz parte dela. Sentir que está encaixado nela. E isso te traz felicidade. Isso equilibra o resto da sua vida. Então a agressividade humana, levando em conta isso, ela deseja o quê? O que nós queremos? E que o trabalho pode nos dar. Quem se forma, quem termina uma faculdade, quem vira um profissional da área que gosta, vai ter tudo isso que nós mais desejamos, que o ser humano mais deseja, que a nossa energia toda é canalizada. Primeiro, prestígio. O que nós mais queremos é prestígio. Por mais que nos passamos de modestos, mas nós queremos prestígio. Vocês vão perceber depois, né, quando vocês terminam a faculdade e já faz o primeiro cartão, doutor, né? Isso é prestígio.
A gente deseja isso. Desejamos autorrealização. Se realizar, fazer alguma coisa, se sente realizado, se sente bem, se sente útil, se sente importante, né? Desejamos laço de fidelidade com pessoas, né? Pessoas que eu tenho fidelidade, que eu conheça, grupo de pessoas que nós possamos conviver, que acredite e confie na gente. Esse é nosso desejo, né? Respeitabilidade, desafio. Nós precisamos de desafio. O ser humano precisa de desafio. Nós buscamos isso o tempo todo, né? Ou seja, por isso nós participamos e queremos, às vezes, torcer para um time de futebol. Já que não temos desafio na vida, se a vida não me dá um desafio, que depois você formado como advogado, um juiz, né? Aqui eu sei que tem pessoas da administração de empresa, professor, um engenheiro, um médico, é desafio o tempo todo. Ou seja, você está sendo desafiado. Isso nos faz viver. Vencer desafio é o que nos faz humanos. Então nós precisamos de tudo isso. Eu estou frisando bem isso, para você perceber a raiz da nossa crise nos dias de hoje, lá na frente. Principalmente o medo do desemprego, entre outras coisas e tal. E o que o desemprego provoca? O desemprego não provoca só uma falta de renda para consumir. Desemprego provoca a falta de tudo isso. Então, vamos ficar meio ligado nisso, observando isso, que eu vou relacionar com o que eu vou falar lá no final. O que mais nós precisamos? Conquista. Veja, gente, nós, durante toda a evolução da espécie, o que nós mais fizemos foi arriscar, passar por desafio. Aí você vive uma sociedade, ou de repente num mundo onde você não tem desafio nenhum, onde tua vida vira um marasmo, não é? Um tédio, te morre. Você precisa tanto de parque de diversão, tanto filme, porque a droga não acaba, não é? Na sociedade. Porque uma sociedade pensar que a droga vai acabar, vai desaparecer, não desaparece, porque ela tapa o buraco muitas vezes da falta de emoção. É que a gente não sabe, né? A gente lê um pouco de filosofia, vai perceber o seguinte: a droga tem um componente muito perigoso, seja ela qual for, a bebida, né, a maconha, ou sei lá, que alguns falam, não vicia. Eu falo, vicia, porque a experiência nos vicia. Porque nós, e quem, aproveitando a filosofia, quem já leu os estoicos, eles diziam o seguinte: olha, cuidado, experimentar algo muito, de um prazer muito elevado, porque depois você nunca mais quer algo menor. Você nunca mais suporta algo menor. Se você experimentar algo muito grande, você não quer algo menor. Você nunca mais sai daquilo. Experimentar um vinho de R$500, você nunca mais toma de 50. Você vai tomar e falar, nossa, que saco, que inferno, eu era tão feliz tomando de 500, né? Você experimenta uma cocaína, aquele churrasquinho sem vergonha, que você faz no fundo da tua casa, com 2 amigos, bebendo, dando risada, não tem mais graça. Porque agora a cocaína tomou o prazer máximo, você bateu no limite. A maconha vicia por isso, você bate no limite, aí você não baixa mais. Ou seja, então, na verdade, ele substitui, tapa o buraco do que falta na gente, na autorrealização, na conquista, na competição. Nós temos que competir. Nós somos, e a evolução da espécie nos ensinou a competir. Por que parque de diversão faz tanto sucesso, gente? Se o cara vai num aparelho, qualquer coisa, um brinquedo que joga para cima, ele tem que, né, achar que vai acontecer um desastre mesmo, para poder ter medo, né? E passar alguma emoção, porque a vida é tão chata, às vezes, tão monótona, que ele precisa de um parque de diversão. Os parques apareceram a partir do século XVIII, a partir da Revolução Industrial. O Coney Island Park nos Estados Unidos apareceu no começo do século XX. Ou seja, apareceu operário, aparece bebida e aparece parque. Por causa da rotina, por causa do massacre da rotina, da repetição, do trabalho manual repetitivo, não é? Isso nos mata. Isso nos condena. Portanto, tudo isso é o que nós precisamos ter no trabalho que nós faremos. E aí seremos felizes. Se nós tivermos tudo isso, conquista, realização, superação, criatividade, não é? Se eu tiver tudo isso, quem é da administração já ouviu falar da pirâmide de Maslow. Quem que faz a DM aqui? Tem alguém da DM aqui ou não? Sei que estão convidados também que viriam, não é isso, Milena? Mas não estão. Mas quem já fez sabe que existe uma pirâmide de Maslow. Né? E na ponta da pirâmide está o quê? Autorrealização. Ou seja, nós não queremos dinheiro. A gente quer dinheiro para quê? Para ser reconhecido. A gente quer dinheiro para quê? Para que as pessoas nos amem. A gente quer dinheiro para quê? Para que as pessoas nos ouçam quando nós falamos. Porque quem tem dinheiro é ouvido. Quem tem dinheiro, né, pode comprar coisas que lhe dão satisfação. Então nós não queremos dinheiro. O que mais importa ao ser humano, a ponta da pirâmide, é isso. Né? Prosseguindo. E aí nós temos um processo civilizatório.
se somos animais agressivos com tendência à violência, o que é civilização? Segundo Freud, a civilização começa na modernidade. Vocês devem estar, né, sintonizados aí que eu estou falando do século XVI para frente. Quem faz direito aí sabe disso. Estou pensando você pode pegar aí o período que vai do século XVI, da Reforma Protestante e tudo mais, é dali para frente começa a modernidade. Da modernidade para frente, Freud vai dizer que civilizado né, para o bem da sociedade, o indivíduo que é sacrificado, pois para que a civilização possa desenvolver, o homem tem que pagar um preço da renúncia do instinto. Só tem civilização quando nós renunciamos ao instinto. Ou seja, eu quero matar alguém, mas não posso. Não é? Eu quero fazer sexo agora, mas não posso. Eu quero beber, não posso. Louco para ir embora, não posso. Ou seja, o que é ser civilizado? É renunciar ao instinto. O que é ser selvagem? Agir pelo instinto. A modernidade começa um processo que Freud vai dizer, vai ficar muito pesado para o ser humano, que é um processo de renunciar ao instinto. Casamento monogâmico, né? Um trabalho repetitivo. Vejam, né? O filme do Chaplin mostrava bem isso. Quem suportava aquele tédio, daquele trabalho? Só se você renunciar ao instinto. Vários aparelhos surgiram para ajudar a fazer isso. Entre eles a escola. Quem já leu Michel Foucault aqui sabe disso. O que a escola faz? Produz indivíduos ou adultos úteis, dóceis e domesticados. E essa escola está na modernidade. E Durkheim dizia, o papel da escola é fazer com que nós, humanos, suportemos e desejemos a rotina. Nós temos que sair da escola, segundo Durkheim, essa escola que vocês estudaram. Talvez mais nós, mais velhos, mas vocês também, jovens, passaram pela mesma escola. Se você pensar, o que eu posso lembrar da minha escola? Chatice. Não é? Rotina, fila, horários, cobrança. A coisa mais gostosa é quando você ia na escola e não tinha aula, não é? O aluno adora a escola, não gosta da sala de aula, mas adora a escola. Mas quando tem aula, e é normal que ache horroroso. E segundo Durkheim e segundo Foucault, né, inspirado neles, tem que achar. Quem não achar a escola horrorosa tem que internar. Que é o desejo de ser pedra, é o desejo de ser máquina, é o desejo de ser nada. Porque o que a escola faz isso, ela nos forma, nos deixa todos iguais. O que é formar? É pôr em forma. É evitar a nossa criatividade, é fazer com que nós sejamos, segundo Foucault ainda, né? Michel Foucault, é fazer com que nós sejamos indivíduos que são previsíveis. Vocês todos frequentaram a escola, eu também, nós todos, somos todos previsíveis. Eu sei que ninguém vai levantar aqui e dizer, professor, vai para o inferno. Não vai fazer isso. Vocês são previsíveis. E são previsíveis por quê? Porque vocês foram treinados para isso, para ser previsíveis. Isso é modernidade. Então nós estamos desejando o tédio. Pode perceber, a gente conhece aluno não pelo nome. Está aí o Romeu, está aí o Thiago. A gente conhece aluno por onde senta. Porque só senta, né, professor? Só senta no mesmo lugar. Assim. Tem aluno que passa 4 anos, no caso do direito, 5 anos, na parede. Mistura DNA com reboco. Você vai embora, leva um pedaço da cara, fala dormir. Só senta ali. Por que senta ali? Por que essa rotina? Porque nós temos medo de arriscar. Eu recomendo um filme a vocês, meu tempo não é muito grande para recomendar tanto filme. Tem um filme que é o contraponto do Foucault, que chama Sociedade dos Poetas Mortos. A Sociedade dos Poetas Mortos tem que ser lido, inspirado em Foucault. Até a hora que o menino vomita, quer dizer alguma coisa. A hora que o professor leva os alunos para fora, quer dizer alguma coisa. A hora que ele ajoelha no meio da sala, para quem sabe do Foucault, ele está invertendo o panóptico. Tudo bem? Já estudaram Foucault? Panóptico? Então acho que vocês sabem. Ele está invertendo o panóptico, agora é ajoelho no meio da sala. É o contraponto do Michel Foucault. Tá? Então o que é uma civilização? Renunciar ao instinto. Fizemos isso na modernidade. A modernidade trouxe tudo isso para nós. A violência despencou na modernidade. Século XVIII, XIX, despencou em relação aos outros períodos. Mesmo continuando alta para quem faz sociologia jurídica, criminologia aqui, mesmo tendo aumentado no século XIX, por conta do crescimento muito rápido das cidades. Né? Mas principalmente depois da guerra, o que foi feito para a violência cair tanto?
Por que a violência na Europa? Olha bem, hein? Eu vou voltar depois para falar do nazismo um pouquinho. O que gerou o nazismo? O que gera a violência monstruosa do nazismo? É um período muito interessante. Hannah Arendt, né, com as origens do totalitarismo, entre outras coisas, nos faz pensar, né, muita coisa sobre isso. Nós estamos sempre propícios a voltar à mesma coisa. Mas, só para entender como é que a Europa virou um continente maravilhoso, não é, professor? Perto do nosso. Alguns países mais, outros menos, né? Mas a violência da Europa, perto da nossa violência, é monstruosamente menor, não é? É monstruosamente menor. Você pegar países como a Holanda, né? A própria professora aqui nos visitava, a Bárbara Hudson, né, Tiago? Que comentava muito isso na Holanda, sobre a questão da situação de pouca violência da Holanda, quando ela morava e quando era jovem, né? Bárbara Hudson foi uma professora visitante do mestrado, que é uma inglesa, mas que trabalhava também na Holanda. Vejam, o que aconteceu? E algumas questões são fundamentais. Primeiro, olhem bem, Europa, adequação das expectativas. Olhem bem, adequação da expectativa. Ou seja, os canais de ascensão social são largos. Os nossos canais de ascensão social são estreitos. Para você ter faculdade, quantos podem ter faculdade aqui? Quantos têm faculdade aqui? Veja o tanto de coisa que a sociedade oferece. Casa, né? Piscina, riqueza, carros bons, avião, né? Morar em condomínios. O que a sociedade oferece? Mas olha o canal de ascensão para chegar a ter isso. É muito estreito. Veja outras sociedades onde o que você pode ter e sonhar, a tua expectativa é mais baixa, mas o canal de ascensão é mais largo. Algumas sociedades europeias adequaram os canais de ascensão com a expectativa da sociedade. E isso reduziu a violência, junto com outras medidas. Igualdade social, bem-estar social. O welfare states, desenvolvido por eles. A diferença entre o mais rico e o mais pobre do Brasil e de lá é monstruosamente diferente. Reconhecimento social. Ou seja, as pessoas serem reconhecidas. Aquilo que eu falei antes. Você ter perspectiva de trabalho, de emprego, de poder fazer um curso que você quer, e ter a profissão que você quer, e ser reconhecido socialmente por isso. Isso diminui a violência. Mantém a agressividade e a violência controlada. Terceiro, princípio da realidade versus princípio do prazer. Vou passar rápido por isso, mas isso é Freud. Eu coloco aqui para que vocês se interessem por isso. Isso é Freud. Freud fala que nós nascemos com o princípio do prazer. Eu quero, eu faço. Né? É nossa família, é em casa que nós começamos a adequar esse princípio. Você quer, mas você não pode fazer agora. Quer, mas não deve. Quer, mas vai esperar. E aí eu vou me adequando ao princípio do prazer. Desculpe, ao princípio da realidade, não mais do prazer. Veja a dificuldade que hoje nós temos. Todos vocês, né, se as mulheres antes ficavam em casa e tinham esse papel, e hoje as mulheres estão aqui, né, estudando. Na Europa isso se deu antes, estão aqui em sala de aula estudando. O que lá para a Europa para vocês é muito difícil pensar que se estuda à noite, né, professor? Lá não se estuda à noite, mas aqui estudamos à noite. E as mulheres estão estudando à noite, portanto os filhos estão com alguém. E para imprimir esse princípio da realidade é mais difícil, porque antes as mulheres não trabalhavam. Então as crianças tinham mais controle, porque, né, elas se controlavam pelo princípio da realidade. Hoje a gente volta em casa cansado, arrebentado. Não é nós, eu digo todos nós. E se está chorando que é um celular, fala, pega, vai, eu preciso descansar, né? Vejam, esse princípio do prazer começa a ter dificuldade para se estabelecer, para ser cancelado. Então nós não temos mais tempo para frustrar nossos filhos. Aí ele não sabe viver em frustração. A namorada larga, ele mata, porque nunca foi frustrado. Fala, o quê? Largar de mim? Não vai. Né? Nunca fui contrariado? Não vai ser agora. Então vejam, princípio do prazer, né? Que foi sufocado pelo princípio da responsabilidade, ou que, como chama Freud, princípio da realidade. Depois, renúncia ao instinto, já falamos sobre isso. Tá? E por último, ter o que perder. Isso é um grande problema. Nós temos no Brasil uma camada da população que não tem o que perder. Vocês só estão aqui hoje porque vocês têm o que perder. Não é? Nós temos o que perder. Vocês têm um futuro, vocês têm perspectiva, vocês têm sonho, vocês têm possibilidade, mas tem gente que não tem nada disso. E para esse, ameaçar de pena de morte, eu sei disso porque eu trabalhei com adolescente infrator, sei disso porque eu trabalhei com isso há muito tempo, entrevistamos e tem alunos do mestrado que trabalham com isso, né? E alunas,
não tem medo de pena de morte, gente, porque já estão mortos. Dizer você vai morrer, fala, pior que tá. Você vai preso, mas ser preso é pior do que tá. Mas por isso que a prisão no Brasil é tão miserável e tão ruim. Porque tem um livro, vou indicando aqui, você direito lê-se quando tiver tempo, né? Tem um livro que chama Punição e Estrutura Social, que é do George Rush e Otto von Christmeier. Põe no Google assim, Punição e Estrutura Social, Christmeier, de qualquer jeito, que o Google fala, você quis dizer isso? Aí você fala, quis, né? Otto von Christmeier e George Rush, Punição e Estrutura Social. As prisões têm que ser, olhem bem, as prisões têm que ser pior do que a condição da classe mais pobre dos países, porque são eles que vão presos. Então, por exemplo, se eu pegar um país que tem um nível, vamos pegar a Noruega, de civilização alta, só de perder a liberdade já é sofrimento. Você pega uma prisão na Noruega, ela parece um quarto do Hotel Ibis. Se pôr uma prisão dessa aqui, tem fila para fazer crime. O cara fica 40 anos e fala, mas há 40 anos estou tranquilo aqui, nem mexam. Tem um professor que nos visita, da Espanha, que tem 2 casos de 2 rapazes presos na Espanha. Um é um imigrante africano na Espanha e outro é um espanhol. O menino da Espanha, e ele advoga para o menino da Espanha, quer sair e não vê a hora. O da África diz que não quer sair, porque é o melhor, é o lugar onde ele encontrou melhor ou mais dignidade no mundo. Ele disse, eu nunca vivi com tanta dignidade na prisão da Espanha. Então veja a diferença, não é? Vejam, não tem o que perder, gente. Se encontrar um moleque na rua aqui te matar, e se ele for preso, ele não tem o que perder, porque a prisão e a casa dele é o mesmo lixo. Se nós não transformarmos a vida dessas pessoas em ter o que perder, não adianta a lei mais forte, não adianta triplicar e colocar pena de morte e pôr revólver na cabeça, não adianta, porque já estão mortos. Isso resolveu as questões do crime na Europa. São medidas difíceis, não são medidas fáceis, né? E eu preciso me controlar, senão daqui a pouco eu não termino isso. Está tudo certo aqui? Tá, por enquanto, né? Eu queria indicar um livro a vocês. Além disso, tem um livro maravilhoso de um cara chamado Richard Sennett, que se chama A Corrosão do Caráter. Tudo que esse cara escrever, vocês podem ler. Eu gosto muito, é um psicólogo americano, conhece, né? É um cara fantástico. E ele fala, além de tudo isso, o caráter das pessoas também é formado no trabalho. Trabalho a longo prazo. Veja, eu estou aqui, hoje em Santa Cruz, e muitos dos que eu conheço, daí o Romeu, que eu conheço há muito tempo, muitos que trabalharam comigo, eu conheço por quê? Porque trabalhamos muito tempo juntos. Marcelinho, que não está aqui, né? Paulo Benedito, a gente conhece. Trabalhamos junto. Ou seja, eu tenho um compromisso assim de responsabilidade, de falar uma coisa hoje que eu mantenho amanhã, longo prazo, sabe? Então, o trabalho, além de dar tudo isso, e essa rotina, se encontrar com as pessoas, participar de um grupo, também formou caráter. Ninguém nasce com caráter e sem caráter. Caráter não é natural. Ninguém nasce sem caráter. O caráter é formado da convivência humana. Olha bem, hein? Se eu tenho uma sociedade doente, corrompida, como diz o Richard Sennett, né? Na atual sociedade americana, por exemplo, em que as pessoas não ficam mais juntas, ninguém trabalha mais, não tem mais longo prazo, as pessoas agora prestam serviço e trabalham com várias equipes, não tem mais equipe, quer dizer, não tem mais pessoas que ficam juntas, eu não tenho compromisso com mais ninguém. Vejam, mas essa formação do caráter também ajudou o controle da violência lá nesse período, né? Vejam outra coisa importante agora, né? Voltando um pouquinho então a guerra resolveu isso. Vocês perceberam, depois da guerra tudo isso foi feito, a Europa passou a ser um continente que controlou, nós fizemos a nosso modo também, meio mal feito, mas controlamos a violência aqui também de uma forma pós-Getúlio Vargas, movimento trabalhista, os empregos cresceram, CLT, né? Criamos um pacto social. Quem já leu Rousseau, quem já leu John Locke, quem já leu Kant sabe o que é isso. É um contrato social, um pacto social que diminui a violência. Kant, Rousseau, John Locke tinham um otimismo com a ciência. A ciência vai resolver tudo. Lá na frente a ciência, o direito, a justiça, a educação principalmente, vai resolver. Viveremos um mundo pacífico.
Tudo vai se resolver. Veja o Kant falando, né? O fim último da humanidade é alcançar a constituição política perfeita. Olha o otimismo dele. Essa disposição original avança, ainda que lenta. A constituição política perfeita seria a garantia da supressão da guerra e o estabelecimento da paz por tempos incontáveis. Acabaria. Paz perpétua. A ciência chegaria e nos levaria a isso, né? Isso, Kant, vocês sabem, estamos falando, portanto, do século XVIII. Rousseau, estamos falando do século XVIII. Esses caras tinham um otimismo científico monstruoso. Um otimismo com a escola monstruosa. A escola vai resolver tudo. Sairemos da escola pacíficos, científicos, racionais. Acabarão as guerras, acabará a marginalidade. Vou nem falar pobreza, mas acabará a miséria e a marginalidade e a exclusão. Isso vai acabar, pensava lá atrás. Porque a sociedade vai caminhar para isso. Desde que nós, né, pensamos. Mas aí vem Bertolt Brecht no século XX e nos lembra uma coisa, né? Que a cadela do fascismo está sempre no cio. Porque eles pensaram tudo isso no século XVIII, teve-se o século XIX, quando parecia que as coisas caminhavam bem, veio o nazismo. Mata 60 milhões de pessoas, entre elas, né, vocês sabem, homossexuais, judeus. Hitler disse, se não existisse o judeu, nós teríamos que inventá-lo. Vamos pensar um pouco nisso depois, porque ele falou isso. O que significa isso? Não é? 60 milhões de mortes, uma chacina, uma barbaridade monstruosa. Todo mundo se assusta. Freud desanimou. Era um judeu. Escreveu um livro, O Mal-Estar da Civilização, e disse, a sociedade não tem saída. O ser humano não tem jeito. Por Freud não tem jeito. Ou seja, ele estava completamente otimista pelo que Freud viu. Tanto que ele desanima completamente. Fala, olha, né, eu lia Marx, que bacana ter uma perspectiva, uma sociedade futura, cooperativa. Mas Marx, coitado, tem só essa ideia, mas impossível com essa espécie humana que nós temos. Por que acontece isso? Né? Voltei aqui. Vejam, por que o século XX, ou por que no século XX, retornamos à barbárie? O que provoca a adesão das massas a um processo selvagem de brutalidade humana, o nazismo? Não podemos esquecer que as pessoas aderiram a isso. Os trabalhadores alemães aderiram a isso. Vocês já assistiram um filme chamado A Onda? Quem não assistiu, vale a pena assistir. Não, é verídico, um professor que os alunos perguntam, como é que os alemães... Na Alemanha isso, é verídico. Como é que aqui na Alemanha, né, nossos avós e bisavós aceitaram isso? Ele faz uma experiência nazista dentro da sala de aula. A Onda chama o filme. E os alunos acabam sendo cooptados por isso, e quase que a escola, né, vira um palco de guerra. Houve até meninos que armaram bomba, perderam dedos e tal, mas quase um matou o outro. Ele termina aqui num palco igual esse, dizendo, olha gente, viram só o que eu fiz com vocês? É uma psicologia de massas. Como é que foi possível isso? Mas não dá tempo de trabalhar isso aqui. Mas primeiro uma sacada monstruosa de Hitler e seus seguidores, né? Que hoje, gente, chegou o pessoal da administração de empresa aí? Não. Chegou. Que hoje é uma estratégia da área de administração de empresa. Gente, olhem bem. As grandes empresas estão fanatizando seus funcionários. E tem uma estratégia de fanatização. Que uma outra hora eu volto a pensar nisso. Sabe, de fanatizar. Pega indivíduos vulneráveis. Então, vejam, assim que a crise bate, nós começamos a ter indivíduos de pessoas vulneráveis. O nazismo se aproveita disso. Ele vai dizer o seguinte... Como é que converte aquela agressividade que está represada, controlada? Como é que ela vira ódio? Como é que vira de novo pessoas que são vulneráveis, que podem ser cooptadas pelo nazismo, que praticam a violência, que vai para o Estado Islâmico? Não é só pessoas... Vejam, pessoas que você percebe lá na Europa, no Brasil, na América, nos Estados Unidos, que vão lá para... se aliam ao Estado Islâmico. Pessoa que o pai fala, nossa, nunca imaginei, meu filho estava aqui no computador, de repente, o que eu vi, virou homem-bomba. Por quê? Quem são essas pessoas? Por que fazem isso? Né? Primeiro, vejam o que provoca isso. Tá? Complexidade e dimensão. Me dá uma controlada, vê quanto tempo eu não enxergo aqui. Acabou. Eu tenho nada. Só terminar isso. Tá? Primeiro, complexidade e dimensão de nossas instituições. Quando um homem sente-se uma engrenagem descartável.
desemprego, falta de perspectiva, medo. Veja, nós somos a sociedade, e não vai dar tempo de chegar nos autores que eu queria também, Bauman e tal, não dá tempo, infelizmente. É a sociedade onde nós somos mais livres na história humana. Mas nós trocamos um pedaço de segurança. Sabe aquilo que o Chaplin fazia? Aquilo era chato, repetitivo, mas dava segurança. Olha o Sennett falando, não é? Mas dava segurança. Hoje nós somos livres e completamente inseguros. Veja que as crianças já têm pânico, tem, ou seja, medo, não dorme sozinha, tem ansiedade. É mais medicalizado da história humana. Por quê? Porque é falta de perspectiva. Somos livres hoje, mas vocês podem fazer faculdade, não tem certeza se formado terão oportunidade de poder viver disso, de trabalhar. 2, grandes aglomerados humanos. Seres humanos são desprezados, né? Você não tem valor pessoal nenhum. Não existem. Chico Buarque cantou isso, dizendo, morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Não era nada mais além de um pedaço de carne. Né? Opa, voltar. 3, a desigualdade social elevada é fonte de hostilidade e ódio. A ausência de reciprocidade, ou seja, não basta eu me esforçar que eu não tenho nada em troca. Ou seja, eu posso trabalhar, posso querer fazer as coisas, mas eu ganho muito pouco, não tenho nenhuma reciprocidade. O cara sai daqui, vai para o Japão e trabalha torcendo parafuso e volta feliz, porque ganha. Num salário miserável, não tem reciprocidade. Ou seja, não adianta eu pôr meu filho na escola pública, pensa um menino de escola pública, vai passar o tempo todo lá, que não é mais garantia dele sair de lá e ter alguma coisa. Porque antes, né, bastava, na época do seu Zé Eduardo Catalano, bastava fazer o ensino público, terminar o ensino público, que já pulava de um outro patamar. Agora não basta mais nada, não basta mais só faculdade, não basta mais nada. Cada vez mais tem faculdades, tem diplomas que não valem. Olha o medo, a ansiedade e a preocupação que nós temos. Olha a medicalização. Cada casa que cai e ergue um prédio é farmácia. Né? Possibilidade alta de posse. Já falei sobre isso. Você pode ter muita coisa, o canal de participação, de ascensão é muito estreito. Fechando. Fragilidade humana, desemprego, cria a noção de potência humana. Ou seja, essa questão de falta de nossa potência de querer, desejar mais, é freada pelo desemprego. Não nos realizamos, né? Nos sentimos à deriva, sem rumo. Eu dou aula em pós-graduação, tenho aluno de pós, está na 4ª pós, tão perdido, porque não sabe o que faz. Você termina um, fala, não, essa não está boa, precisa mais uma. Você não para mais em casa, que é final de semana, e chega lá, o filho está com 22 anos, fala, o que é esse moleque? Teu filho? Fala, desculpa, não sabia, né? Porque tem que fazer uma pós atrás da outra, uma ansiedade constante, ninguém dorme mais, né? 3, enfraquecimento das relações e vínculo entre as pessoas, porque as pessoas agora trabalham em equipe, trabalham à distância, não tem mais vínculo com ninguém. Crise do sindicalismo, lógico, sindicalismo é local de vínculo. Você sentia o teu grupo que trabalhava do sindicato, não tem mais sindicato, gente. Isso é uma outra história de por que acabou o sindicato e como acabou, é uma outra história. Né? Humilhação do desemprego e dos processos rigorosos de seleção. Quanto menos eu preciso de pessoas na empresa, quanto mais desempregado eu tenho, mais rigoroso e humilhante fica o processo de seleção. Humilhante, casos humilhantes, vocês sabem disso, de RH, de processo de seleção. O que a pessoa sente? Primeiro que passa e oferece a ele participar de um projeto, ele vai. Isso vira ódio. Ódio, que não dá tempo de trabalhar aqui, mas vamos só fechar, né? Ódio contra alguém. Não dá tempo, né? Ódio contra alguém. Ódio contra o judeu, ódio contra o homossexual, ódio contra o pobre, ódio contra o comunista. Eu tenho que achar um inimigo. Eu não posso aceitar que isso é... Eu não sei porquê e o que está acontecendo comigo. Esse medo, essa ansiedade, esse sentimento de abandono. Eu não sei de onde vem. Esses meninos são cooptados porque nós temos a tendência, fechando hoje, temos a tendência de querer participar de alguma coisa maior. Nós precisamos participar de alguma coisa maior, de uma equipe, de um projeto. Sentimos necessidade disso. Quando o menino está lá abandonado, à mercê, sem emprego, sem nenhum tipo de autoestima, e aparece alguém e fala, eu preciso de você. Ele fala, eu? Você precisa? Você vai ter que se matar. Fala, não tem problema. Minha vida é um lixo. Não é? O projeto é esse. Não tem problema. Eu quero participar disso. Ele vira homem-bomba. Porque são cooptados o quê? Numa humanidade frágil, num período de crise, numa conjuntura favorável ao...
Então, eu chamo a compor a mesa, primeiramente, o professor Maurício Saliba, que acabou de palestrar para vocês. Tá? O Saliba, gente, fazendo a apresentação dele, é doutor em Educação pela Unesp, mestre em Educação também pela Unesp, possui graduação em História pela UEMP, é especialista em História Social pela USC, de Bauru. Atualmente é professor de Sociologia e Política da Universidade Estadual do Norte do Paraná, professor e orientador do curso de mestrado em Ciências Jurídicas também, da UEMP, professor de Sociologia Jurídica da FIU, Faculdades Integradas de Ourinho, e professor associado da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, a FATEC, certo? Muito obrigada, professor, pela fala. Eu chamo também a compor a mesa o professor Alexandre Sugamosto. O Alexandre é bacharel em Filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina. É especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e estrangeira. É mestrando em Ciências da Religião pela PUC de Minas Gerais. Tem realizado pesquisas na área da teopoética, da religião, da literatura, das ciências da linguagem religiosa. Ele é professor de ética corporativa, compliance e filosofia organizacional da ISAI-FGV e de evolução do pensar à luz da filosofia no Master em Neuroestratégia e Pensamento Transversal da ESIC. Ele já publicou em revistas, jornais e livros didáticos, é consultor nas áreas de cultura, educação, comportamento humano e desenvolvimento de equipes. Ele é membro também do nosso corpo editorial da Reju, a revista jurídica da UAPEC. Muito obrigada, professor Alexandre. Na sequência, eu chamo também a compor a mesa o professor Alexandre Franco de Sá. O professor Alexandre ele nasceu em Lisboa, realizou estudos na Universidade Católica Portuguesa, da Universidade de Lisboa, na Universidade Albert Ludwig, em Friburgo, na Alemanha, e na Universidade de Coimbra, onde ele se doutorou em 2007. Ele é professor do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na qual é diretor do curso de licenciatura em Filosofia. É presidente da Associação de Professores de Filosofia, membro da direção da Associação Portuguesa de Filosofia Fenomenológica e sócio da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa, da Martin Heidegger Gesellschaft e da Carl Schmitt Fordweiren. É investigador da Unidade e de Linguagem, Interpretação e Filosofia, sediada na Universidade de Coimbra, e colaborador em projetos do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, e também do Instituto de Filosofia Prática da Universidade da Beira Interior, em Covilhã. Os seus campos de investigação são os da filosofia política, filosofia moderna, contemporânea, particularmente da fenomenologia. Ele traduziu obras de filósofos como Johann Fichte e Martin Heidegger, assim também como de pensadores como Carl Schmitt. Muito obrigada, professor Alexandre. Chamo também à mesa o professor Guilherme Gontijo Flores. O Guilherme é professor de Língua e Literatura Latina na Universidade Federal do Paraná, desde 2008. Tem experiência na área de letras, sobretudo em poesia, literatura, tradução e literaturas antigas grega e romana e em poesia brasileira. Ele é doutor em letras clássicas pela USP, mestre em estudos literários pela UFMG. Graduado em letras pela UFES, é poeta, tradutor, autor do livro Brasa Enganosa, da Patuá, finalista do Prêmio Portugal Telecom de Poesia e do poema Site Tróiades, remix para o próximo milênio. Publicou traduções de As Janelas, seguidas de poemas em prosa franceses de René Maria Rilke, em parceria com Bruno d'Abruzzo, da Anatomia da Melancolia, de Robert Burton, em 4 volumes. Também ganhou prêmios, inclusive Jabuti, de tradução. Além disso, ele é editor do blog coletivo e da revista impressa Escamandro, um dos grandes faróis da tradução no país. E, por fim, eu chamo a compor a mesa a professora Camila Jourdan. A Camila é pós-doutoranda em Filosofia Política pela UFRJ, doutoranda e mestre em Filosofia pela PUC-Rio, com período sanduíche na Universidade de Paris-Sorbonne. É professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.